Economia agora. A ministra do Planejamento, Simone Tebet, disse que a aprovação do novo arcabouço fiscal é fundamental para garantir os programas sociais e até os reajustes para o salário mínimo. Conosco por aqui, Luiz Arthur Nogueira, bem-vindo, boa terça-feira. Faz sentido o que disse a ministra? Aliás, tanto disse, não é? Mas cadê finalmente a entrega do arcabouço no Congresso, Luiz? Explica pra gente. Adriana, aqui a gente explica e descomplica a economia. Bom dia a todos. Olha, a ministra Simone Tebet está fazendo o papel dela de pressionar o Congresso Nacional e dizer o seguinte: ou vocês aprovam o arcabouço fiscal ou não haverá dinheiro para os programas sociais nem para reajuste do salário mínimo. Claro que a verdade é que nós temos um país com contas públicas no vermelho. Nós temos um governo que gasta mais do que arrecada. A solução deveria ser cortar gastos e não ficar buscando alternativas para aumentar as receitas. Ou seja, estamos no caminho errado, porque o novo arcabouço fiscal foca muito no aumento de receitas. Na verdade, ele estimula o governo a buscar uma arrecadação maior na medida em que ele atrela o crescimento das despesas justamente à alta das receitas. Então não é esse o melhor caminho, porque no final das contas a sociedade brasileira vai pagar mais impostos. A carga tributária vai aumentar para poder melhorar as contas públicas, zerar o déficit primário no ano que vem e, segundo promessa do governo, a partir de 2025 o Brasil voltará ao azul. O problema é que, para voltar ao azul, o ministro Fernando Haddad deve anunciar nos próximos dias um pacote tributário para arrecadar mais 150 bilhões de reais. Em resumo, Adriana, até agora o que a gente já viu é muita expectativa de aumento de receita e nenhuma medida prática para cortar despesas. Pois é, muita espera. Como se comporta o mercado financeiro enquanto aguarda finalmente a entrega do texto no Congresso, Luiz? É verdade, Adriana. Ontem havia uma expectativa de divulgação desse texto, encaminhamento para o Congresso Nacional, mas acabou sendo adiado. E ontem foi, portanto, um dia ruim para o mercado financeiro brasileiro, resumidamente por 4 motivos. Primeiro, o Banco Central, a gente vê no gráfico, quem nos acompanha por imagens, na TV Jovem Pan News, foi um dia de queda da Bolsa de Valores, 0,25% aos 106.015 pontos, no acumulado do ano, prejuízos de 3,5%. E por quê houve essa queda da Bolsa de Valores? Resumidamente, por 4 motivos. Em primeiro lugar, o Banco Central divulgou que o PIB do mês de janeiro encolheu 0,04%, com retração forte do setor de serviços. Isso não é bom. O governo Lula começou mal no seu primeiro ano, no seu primeiro mês de governo. Segundo motivo, as expectativas inflacionárias para esse ano e para o ano que vem pioraram, o que dificulta ainda mais o trabalho do Banco Central para reduzir juros. Terceira notícia, houve uma queda nas expectativas de crescimento econômico do Brasil, tanto para esse ano quanto para o ano que vem. E, por fim, a quarta notícia foi o adiamento da divulgação do novo arcabouço fiscal. Isso gerou muita ansiedade no mercado financeiro. Como a gente mostrou, a Bolsa caiu e, naturalmente, o dólar subiu, como a gente observa agora no gráfico, uma alta de 0,19%, vendido a R$ 4,93. Já o euro teve uma queda de 0,41%, vendido a R$ 5,38. O Bitcoin caiu bastante, 2,77% aos 29.467 dólares. Então, para concluir, Adriana, a partir de agora, a Bolsa vai subir ou cair, o dólar vai subir ou cair, a depender, em primeiro lugar, da divulgação do texto do novo arcabouço fiscal e, em segundo lugar, da tramitação no Congresso Nacional. O que queremos saber é se deputados e senadores vão melhorar ou piorar o projeto do governo federal. Pois é, por enquanto o clima é apenas de expectativa, segue assim, não é? A Economia no Jornal da Manhã com Luiz Arthur Nogueira. Até mais tarde, Luiz. E conosco por aqui para comentar as principais notícias do dia, Nelson Kobayashi, Diogo Schelp. Diogo estava de férias, fez falta, bem-vindo de volta, Diogo. Diogo, já é fim de abril, essa expectativa pela aprovação e implementação, finalmente, do arcabouço pode ir causando prejuízos gerais? Qual a sua análise? Você que acompanhou com a gente o boletim do Luiz Arthur Nogueira agora. Pois é, obrigado. Bom dia, Adriana, Tiago, Kobayashi, bom dia a todos.
De fato, a aprovação do arcabouço fiscal no Congresso é o grande teste do governo a partir de agora. Na verdade, o primeiro grande teste justamente da base que o governo consegue ter no Congresso para aprovar temas importantes, então esse vai ser um fator inicial e o governo não pode falhar, é um teste no qual o governo não pode falhar, porque se o governo falhar, se não conseguir aprovar esse arcabouço fiscal, ou se houver mudanças demais, ele vai acabar caindo em dois problemas aí, um ou outro, né? O primeiro problema constitucional é que a regra que vale atualmente é a regra do teto de gastos, e essa já está sendo furada há bastante tempo. Se permanecer essa regra, o governo não vai cumprir, por exemplo, com outras obrigações, como, por exemplo, os mínimos constitucionais para a saúde e educação. Então, o governo não pode falhar na aprovação do arcabouço fiscal e precisa conseguir que ele não seja esvaziado inteiramente. Apesar das falhas que esse arcabouço tem, é o que está dado e, obviamente, qualquer mudança que o enfraqueça ainda mais será ruim para o governo, será ruim para a credibilidade fiscal do governo, para a capacidade do governo de equilibrar as contas públicas. Então, esse é o grande teste do governo Lula. Kobayar, são duas questões. Primeiro, saber quais alterações que estão sendo feitas em cima da hora para o envio da proposta ao Congresso e saber também o que os parlamentares vão fazer a partir de agora, não é isso? Bem-vindo. Pois é, essa é a grande questão, né, Tiago? Primeiro, muito bom dia a você, Adriana, Schelp, toda a nossa audiência. A gente já viu que ontem começou a pressão. Simone Tebet já quis colocar na conta do Congresso Nacional o eventual não pagamento dos benefícios sociais caso o arcabouço não seja aprovado. Faz a função dela, mas em cima, inclusive, de premissas falsas, porque a gente teve, no final do último ano, uma decisão liminar do Supremo Tribunal Federal, de relatoria do ministro Gilmar Mendes, que entendeu que, por ser um pagamento de natureza permanente, os benefícios sociais, como, por exemplo, Bolsa Família, estão acima ou fora do teto. O governo não precisa considerar a atual regra fiscal para o pagamento dos benefícios sociais. Então, não tem essa de que, se não tiver aprovação do arcabouço, não haverá condições do governo colocar no orçamento o pagamento dos benefícios sociais. Enfim, é preciso que se espere do Congresso, primeiro, lucidez e conhecimento a respeito de regras como essas, por exemplo, para não cair em premissas falsas como essa que eu citei como exemplo. A gente tem que esperar do Congresso Nacional que faça propostas importantes para melhorar especialmente os limites de arrecadação, porque este novo arcabouço fiscal não coloca limite de arrecadação. Ele prevê, claro, a despesa a 70% da arrecadação, mas com a arrecadação livre. E com a promessa de zerar o déficit deste ano para o ano que vem, a gente tem 100 bilhões de reais para assumir, ou com redução de gastos, ou com mais arrecadação para o governo. A gente não acredita que o governo vai deixar de gastar. Então, vem aí muita tributação. O governo precisa pensar no que a população pensa a respeito disso para melhorar a proposta do teto, a proposta do novo arcabouço fiscal.